Olá, gostaria de saudar todos os nossos estudantes desse componente de Geografia Urbana. Gostaria de saudar os alunos do Polo Limoeiro. Gostaria de saudar os alunos do Polo Águas Belas. E gostaria de saudar os alunos do Polo Sertânia. Esse componente curricular de Geografia Urbana, ele vem nos trazer informações importantes acerca da constituição das nossas cidades, dos núcleos urbanos, das primeiras aglomerações e como elas se deram e como essas relações acontecem. A gente viu na nossa apostila dessa semana 1 o conceito de sítio urbano. O que seria o sítio urbano? O sítio urbano seria a paisagem, né? Seria o local onde essas aglomerações urbanas seriam desenvolvidas, são desenvolvidas. Então, a princípio, você tem o quê? Os elementos naturais, né? O relevo como um fator determinante dessas aglomerações urbanas. Então, é um rio, onde você tem lá o provimento da água, onde você tem lá o transporte, o acesso e as condições de vida para que você se estabeleça e para que dali você possa formar os núcleos urbanos. Mas não só o sítio urbano, né, não só a paisagem, vai delimitar o surgimento e o desenvolvimento das cidades. Né? Milton Santos traz para a gente o conceito do sítio urbano, que não é só os elementos físicos que estão presentes na paisagem, no espaço, que vai contribuir para isso, mas as relações, os significados que essas sociedades vão dar ao longo do seu desenvolvimento, ao longo das suas funções. A questão da localização das cidades é outro tema que a gente está debatendo nessa semana. Então, a princípio, essa localização, ela se dá em função de uma via que dá acesso a outros povoados, não é? Em função das funcionalidades exatamente que a gente se tem. Então, nós vamos ter elementos que favorecem esse desenvolvimento, que façam com que esses aglomerados progridam, e a gente vai ter fatores também que impedem esse desenvolvimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente estar discutindo. Trouxe um primeiro exemplo, não sei se vai ficar legal para vocês verem. Oi. Esse aqui é uma ilustração da cidade do Recife, da cidade Maurícia, das primeiras habitações e relações de espaço, de produção de espaço que a gente teve no território de Recife, não é? É possível observar ao longo da linha d'água, da margem do cais, o desenvolvimento, a construção das casas. Essa é uma representação da época que nos traz elementos para a gente estar discutindo essa localização e a estrutura dessas cidades. Então, você tinha um espaço onde era o porto da cidade, onde se tinha ali as trocas comerciais, e a partir daí aquele sítio urbano, né, que foi favorecido pela estabilização do porto e dessas relações, foram ganhando novos significados. Significado esses dados justamente pela relação que as pessoas, que os citadinos dali tinham com aquela localidade. Então, essa produção do espaço urbano, né, ela é um misto, né, das relações e das impressões que as pessoas naquele dado momento têm com aquele espaço e com a funcionalidade que aquelas relações têm com as outras localidades da região. E aí vai se desenvolvendo, e aí sai de uma sede menor para uma evolução maior, para um aglomerado maior, né? As relações, os significados, eles também vão se adequando, eles vão se redefinindo, né? E isso faz parte também já da estrutura
não é, da estrutura que essa cidade vem trazer para a gente. Eu trouxe outro exemplo aqui, mais atual, também para a gente estar debatendo, não é? Que é essa publicação aqui. É o Pernambuco em Rede. Pernambuco em Rede, caracterização das regiões de influência das cidades pernambucanas. Esse material está disponível no site da agência CONDEP-FIDEM, que é a Agência de Planejamento e Pesquisa do Estado de Pernambuco. É www.condepfidem.pe.gov.br. Inclusive, lá é uma fonte excelente de pesquisa para nós, estudantes, pesquisadores, né? A gente pode trabalhar com muitos dados que estão disponíveis lá, e o Pernambuco em Rede é um desses. Eu trouxe aqui para a gente debater, não vou poder mostrar os 3 exemplos, mas vou mostrar alguns. Então aqui a gente tem a região de Arco Verde, onde a gente tem aqui, ó, Sertânia. Não sei se vai dar para ver. Oi. Esse aqui foi um estudo elaborado, né, das relações dos centros urbanos, né, seja essa relação comercial do setor terciário, né, da questão da agricultura, não é, como que essas relações se dão. Então aqui a gente tem a região, né, âncora sendo a região de Arco Verde, né, mas dialogando com o nosso polo aí de Sertânia, né, dialoga também com Itaíba, né, com Manari, e aí a gente consegue observar essa estrutura, né, a estrutura das cidades, as relações que estão presentes no espaço urbano, não é? Como que se dá essa relação, né? No nosso material de estudo também, a gente tem um conceito do Serra, que ele aponta justamente essa diversidade de elementos que condicionam o desenvolvimento, a escolha, a localização desses centros urbanos, né? Para ele, o que é que a gente tem? A gente tem como a primeira determinação da localização, né, as questões naturais, como a gente já tem trazido aqui para vocês, né? A existência de um rio, a existência de uma via que dá acesso a outros caminhos. Isso vai ser um elemento preponderante. Né? Um relevo acidentado, por exemplo, ele pode servir, né, como defesa para essa cidade. Pode ser uma coisa positiva, mas também pode ser um fator que impeça esse desenvolvimento. Oi, desculpa, estou aqui ainda, só para atualizar a gente. Então, outro conceito interessante, né, que se traz nessa nova estrutura dessas cidades, né, é o que aponta outro pensador, né, que a gente está debatendo aqui, que seria o Vilaça. O Vilaça afirma, né, que antes, né, por exemplo, da construção de ferrovias, as cidades cresciam ao longo dos caminhos, mas com a chegada dessas ferrovias, né, os caminhos dos trilhos passaram a determinar novas formas, né, novas formas de estrutura da cidade. Então, antes você tinha uma cidade ao longo do rio, né, como o exemplo que eu mostrei agora de Recife, a gente teve a cidade construída ao longo da linha d'água, ao longo do porto, mas que com o desenvolvimento de outras atividades, né, o Vilaça traz o exemplo da ciclovia. Então, antes você tinha os centros, os núcleos urbanos, eles se desenvolviam em círculos concêntricos, né, a partir dessas estruturas, a partir dos desenvolvimentos das atividades que se tinham, do comércio, sobretudo, né, da relação desses atores sociais, mas com o passar do tempo e, sobretudo, com o incremento da tecnologia, né, hoje a gente está vivendo a era tecno-informacional, né, então as distâncias elas estão reduzidas através da tecnologia, e isso influencia também na morfologia da cidade.
né? Então hoje a gente não tem mais um crescimento, a gente tem também, mas não só dessa forma, a gente tem outras formas, né, de morfologia das cidades, né? Não só em círculos, mas a gente tem também em vetores, né? A gente tem as cidades que já estão se juntando, onde a gente não consegue identificar onde era um e onde era outro, é a conurbação que a gente tanto fala. Né? Então a gente tem redes, inclusive redes metropolitanas, que é o caso aqui da região metropolitana do Recife, onde você tem mais de 11 cidades, não é, interligadas e direcionadas e vivendo numa lógica onde essas relações estão produzindo esse espaço urbano. Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessa semana 2 do nosso livro, né, que fala da localização, né, que fala da estrutura e que fala da morfologia das cidades. E queria que na sala, no nosso encontro, no próximo dia 31 e no próximo dia 1, vocês se juntassem, né, e debatessem, né, os conceitos que está lá na apostila, que eu não posso me estender agora, por causa do nosso tempo e por causa da nossa estrutura também aqui, da nossa forma de tá falando com vocês, mas eu gostaria muito que vocês, na sala, junto com o tutor presencial, discutissem esses conceitos e pensassem nas cidades que vocês estão morando, que vocês estão vivenciando, né? No caso de Sertânia, como que foi esse desenvolvimento? Como que é a morfologia da cidade hoje? Não é? Se puderem, acesse esse material que eu trouxe para vocês, aqui do Pernambuco em Rede, para vocês terem mais elementos para estar incrementando essa discussão. Eu trouxe também aqui nele, né, a gente tem também a região de Limoeiro. A região de Limoeiro, Polo Limoeiro, né, Limoeiro é um centro regional, aí próximo, que atrai outras cidades, e isso foi justamente relatado nos estudos, nesse estudo do Pernambuco em Rede que foi feito, e a região de Limoeiro, ela é a região âncora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Oi. Então você tem aqui, ó, Limoeiro no centro, fazendo justamente a interface com o município de Salgadinho, de Passeira, de Feira Nova e de Machados, inclusive até com um vetor passando para vertentes, ou seja, a relação dessas cidades, a estrutura desse centro, ele ultrapassa o limite físico do político administrativo da cidade e passa a ter uma amplitude maior, com desenvolvimento maior dessas relações e proporcionando essa rede. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura da nossa apostila dessa semana 2. Eu gostaria que vocês debatessem entre grupos as peculiaridades, né, e as potencialidades das cidades de vocês e fizessem um pequeno resumo e uma pequena apresentação para o grande grupo acerca dessas características, do que vocês encontraram, dos elementos que vocês destacam, né, que fazem com que o território que vocês vivem, né, a cidade que vocês estão, eu sei que muitos são de Águas Belas, de Limoeiro e de Sertânia, mas que tem outros também que são dos municípios próximos, inclusive dessa própria rede que eu acabei de citar agora, o exemplo de Limoeiro, Limoeiro com Machados, né, Limoeiro com Salgadinho, né? Vocês vivenciam isso na prática? Existem alunos que estão em Limoeiro, que estão em Salgadinho, que têm essa relação? Ou vocês não percebem isso? Como é que isso se dá? Gostaria de dizer que a gente vai se encontrar mais vezes. Estou disponível no ambiente virtual para estar atendendo às demandas de vocês. Estamos na semana 2. A gente tem ainda outras semanas por aí. A gente vai fazer, inclusive, uma atividade, uma visita técnica, que a gente vai estar abordando bem essa questão das redes, das relações, da formação do tecido urbano, não é, que ultrapassa essa questão do sítio urbano, né, dos elementos físicos, mas os elementos físicos é a estrutura que vai dar suporte às relações sociais. E quando você se tem isso, a gente está trabalhando a produção desse espaço urbano, né? Então a gente vai ter características de um lugar que em outros a gente não vai ter, mas essas relações, elas estão presentes
nessa paisagem, nesse espaço que é dinâmico, que está em desenvolvimento e que é influenciado por fatores internos e externos. Obrigada por vocês estarem aqui e vamos juntos até o final desse componente para a gente desvendar e para a gente enriquecer o nosso conhecimento e a nossa massa crítica, a nossa massa pensante. A gente está aqui para produzir conhecimento, né? Nós estamos aqui para questionar, esse é o nosso papel. E a gente precisa transformar, a gente está presente nessa cidade, a gente está presente nesse espaço urbano, né? Nós temos as nossas atuações, né, nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços de família, e a geografia urbana, ela vai trazer esses elementos para a gente pensar esse espaço urbano, para a gente pensar essas relações, para a gente entender essa dinâmica da formação das cidades, para a gente compreender esse histórico de evolução, né, desde as primeiras aglomerações até a atualidade, diante das características que a gente tem hoje, da tecnologia que a gente tem hoje, né? As nossas relações antes, a gente se comunicava por carta, por telégrafo, hoje a gente já pode ter essa interação, a gente já pode se falar simultaneamente, né? A gente reduz esses espaços, então isso também está presente nessa construção do espaço urbano e nessa formação dos centros urbanos na atualidade. Um abraço forte e estamos juntos até o fim desse componente.